Olá, meu nome é Fernando Daniel e eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele teve seu surgimento ainda no século XVIII, com a Revolução Francesa, a qual estava sobre a luz do iluminismo, que pregava a liberdade dos indivíduos e a garantia de que o Estado não violasse os direitos dos cidadãos. Nesse contexto, a burguesia reuniu-se em assembleia e elaborou então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde foi utilizado pela primeira vez o princípio da legalidade. No século seguinte, ainda no Brasil imperial, o princípio da legalidade foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, por meio da sua inserção na Constituição de 1824, na qual sua aplicabilidade limitava-se ao direito penal. Mas com a evolução do direito, tal princípio ganhou uma amplitude bem maior, sendo que hoje está prevista tanto na Constituição Federal, na de 1988, de forma ampla, como está impermeada em toda a nossa legislação brasileira. Na Carta Magna, o princípio da legalidade está previsto em dois momentos. Primeiro, no artigo 5º, inciso 2º, onde ele é tido como um direito fundamental, e no artigo 37, que é o artigo que trata sobre os princípios da atuação estatal. No seu artigo 5º, inciso 1º, ele está expresso da seguinte forma: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Com isso, o legislador afirmou a liberdade dos indivíduos, pois o que não estiver proibido em lei, logo está permitido. Então, o cidadão é livre para fazer. Logo, para que o Estado regule as relações dos indivíduos, ele deve seguir um devido processo legal, evitando autoritarismos e cerceamento de direitos. E no segundo momento, que é no artigo 37, está expresso da seguinte forma: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É aquele famoso LIMP que tanto é utilizado em cursinhos preparatórios para concurso, que o pessoal usa essa expressão LIMP para designar esses princípios para poder fixar, né, no pensamento. Nesse sentido, desse artigo 37, o Constituinte limitou ainda mais, né, a ação estatal, no sentido de delegar ao Estado que haja somente de acordo com a lei, sendo vedada a sua atuação fora dos limites legais. Aqui nesse mesmo artigo, nota-se que a legalidade ela está estrita aos agentes públicos, né? Que só podem fazer o que a lei determina, e diante disso, nota-se que esse princípio da legalidade está presente em todas as tratativas da administração pública, conferindo fé pública aos atos praticados por seus servidores, né? Outro sim, o princípio da legalidade não se limita ao texto constitucional, nesses artigos 5º e 37. Ele também está impermeado em toda a nossa norma infraconstitucional, dentro de vários códigos que nós temos, como o Código Penal, o Código Administrativo, o Código Tributário, o Código de Processo Civil, dentre vários, né? E só a título de exemplificação, no Código de Processo Civil, no seu artigo 8º, já traz essa previsibilidade do princípio da legalidade na aplicabilidade do ordenamento jurídico. No artigo 8º está expresso da seguinte forma: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos princípios sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Infere-se, então, que o princípio da legalidade é um dos pilares do nosso ordenamento jurídico, né? Protegendo o cidadão da arbitrariedade do Estado e garantindo que sua liberdade de agir não seja ferida, desde que também essa liberdade de agir do cidadão não fira também uma outra norma vigente em nosso país. Bom, eu vou falar sobre o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, que, como o nome já sugere, evoca os ideais de justiça, prudência e justa medida.
Ele serve de regra para a interpretação no âmbito jurídico e foi originado como instrumento de controle dos poderes do Estado formal de direito nos Estados Unidos. Já no Brasil, esse princípio está implícito na Constituição. Ele age como um princípio informador do devido processo legal, ao ser utilizado de forma moderada e racional, e que leva em conta a justiça social, sendo, então, um princípio não escrito, pertencendo à essência do Estado de Direito. E, de forma resumida assim, ele age, então, na proibição dos excessos, com seus ideais de justiça. Então, ele acaba servindo como uma regra de interpretação para todo ordenamento jurídico, seguindo, então, assim como o seu próprio nome, razoável, que seria aquilo que é conforme a razão, o sensato ou o justo. Ademais, o princípio da razoabilidade possui uma base de interpretação constitucional, na medida que ele pode ser encontrado implícito na Carta Magna apenas como um reflexo normativo dos valores lógicos. Não está enunciado de modo formal e categórico, mas decorre do devido processo legal. Ele pode ser encontrado no artigo 5º, no inciso 78 da Constituição Federal, pois garante a razoável duração do processo. Na parte referente da administração pública federal, no artigo 2º, no inciso 6º, pois ele também se trata da adequação de meios e fins, além da sua presença nas súmulas 285 e 400 do Supremo Tribunal Federal. Também é levado em consideração no artigo 156 do CPC, referente à produção antecipada de provas, que são consideradas urgentes e relevantes, além de outros artigos que usam o princípio da razoabilidade para a interpretação constitucional. Para que esse princípio possa ser aplicado, é necessário que ele esteja de acordo com 3 parâmetros importantes dentro do sistema jurídico, sendo os 3 elementos a necessidade, pois ele só deve ser aplicado se estiver de acordo com as condições de aplicação, caso não seja possível substituí-lo por outro mais sublime, de forma a impedir a arbitrariedade e manter o processo legal dentro da realidade atual. A restrição de direitos só se legitimiza se for indispensável para o caso concreto e não for possível substituí-la. O segundo parâmetro é a adequação. Ele visa adequar a norma à individualidade de cada caso, objetivando atingir os objetivos através de um meio que não gere resultados além do que normalmente acontece e é esperado, ou seja, o meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido anteriormente. E, por fim, ele deve respeitar a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, ainda que a medida seja necessária e adequada, o ato não pode ferir outros valores constitucionalizados. Ele deve ser equivalente ao caso em busca da justiça, de forma a preservar o bem comum e respeitar o direito de ambas as partes. Ele requer a máxima efetividade e a mínima restrição. Oi, gente, meu nome é Julia Evelyn e eu vou falar sobre o princípio da congruência. Bom, esse princípio ele é abordado no CPC de 2015, no artigo 492, que fala: é vedado ao juiz proferir decisões de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que ressalva relação jurídica condicional. Bom, o princípio da congruência, ele também é chamado de princípio da distinção, e ele serve para limitar o poder dos magistrados. Mas em que sentido? Bom, ele limita na questão das petições. O poder do magistrado, ele é inerte, ou seja, ele precisa que haja petições, haja a demanda para que ele possa atuar em cima disso. E ele tem que se adstringir no que foi pedido. Ele deve resolver a objetividade daquele problema, de modo específico, daquilo que foi pedido. Tá. Mas se ele resolver de uma forma diferente daquilo que foi pedido, a gente chama esses atos de vício, que acontece quando há um descumprimento dessas normas, que é a congruência.
Tá? E esses vícios, eles podem ser de 3 formas, que é a ultrapetita, a citrapetita e a extrapetita. A ultrapetita, ela ocorre quando o magistrado ele oferece mais daquilo que é pedido. Um exemplo, uma pessoa pediu um valor X e ele dá o dobro daquele valor. E a extrapetita, ela ocorre quando o magistrado ele foge totalmente daquilo que foi pedido. E a infrapetita e sintrapetita, que é a mesma coisa, ela acontece quando a decisão ela é omissa. Por exemplo, tem duas coisas para resolver e acaba resolvendo apenas uma e deixando as outras de lado. Isso é chamado de uma decisão infrapetita.